Hoje nós queremos conversar um pouco sobre os filhos, porque é o segundo lado da família, vamos dizer assim, né? Deus disse para o casal, está na primeira página da Bíblia, Gênesis 1:26, crescei e multiplicai-vos. Aí está a missão que Deus deu para o casal, crescei. Primeiro vocês vão crescer, vão ser maduros, vão ser santos, vão ser honestos, vão ser puros. Um vai fazer o outro cada vez melhor, cada vez mais crescido. Crescei, crescei no amor mútuo de vocês, crescei no perdão que um der para o outro, crescei na tolerância mútua, na aceitação do outro, crescei. Por quê? Porque vocês vão ser pais. Multiplicai, enchei esse mundo de filhos de Deus. Esta é a missão que Deus nos deu, crescer e multiplicar. E é interessante que Deus primeiro disse crescer, e depois Ele disse multiplicar, porque para ser pai, para crescer, para ser mãe, para educar, a gente tem que crescer, tem que ser educado. Ninguém dá aquilo que não tem. Como é que você vai educar seu filho se você não é educado? Como é que você vai passar fé para o teu filho se você não tem fé? Como é que você vai passar equilíbrio emocional, psicológico, moral para o teu filho se você não tem equilíbrio? Como é que você vai passar para o seu filho as coisas boas se você não cresceu nas coisas boas? Essa é a nossa missão. Missão. Tem gente que pensa que casar é uma curtição. Vou casar, vou viver lua de mel, vai ser tudo maravilha. Não é isso não. Casamento não é uma curtição, é uma missão. Missão tão árdua quanto a missão de um sacerdote que abraça o sacerdócio. Por isso ele recebe um sacramento, o sacramento da ordem. Você sabe que o sacramento é um suplemento de graça para realizar uma missão especial. Também nós casados, Deus sabe que não é fácil você crescer, fazer o outro crescer, multiplicar, educar os filhos, não é fácil. Deus sabe que tem muitos espinhos na nossa caminhada, então Ele nos dá um sacramento, uma graça especial, para que a gente tenha força, né? Para que o sobrenatural sustente o natural, e a gente cumpra essa missão maravilhosa que Deus nos deu. Missão maravilhosa que Deus nos deu. Eu quero chamar atenção para isso. É tão lindo ser casado quanto ser sacerdote. Diz aquele cientista Albert Einstein, o descobridor, né, do efeito fotoelétrico, o descobridor da teoria geral da relatividade. O Einstein dizia assim, que a coisa mais importante que a gente pode fazer por alguém nesse mundo é dar a esta pessoa uma missão importante, dar uma obra importante, dar alguma coisa importante para a pessoa fazer. O Einstein disse, é a coisa mais importante que tem. Por quê? Porque quando você dá uma missão importante para alguém, você valoriza a pessoa, você dignifica a pessoa. É verdade. Então, como nós, homens e mulheres, somos as obras-primas de Deus, Santo Irineu, já lá no século II, dizia, o homem é a glória de Deus. O ser humano, né? É a glória de Deus, é a criatura mais linda que Deus fez. Eu não sei se vocês já estudaram um pouco de física moderna, lá da história do mundo, desde o Big Bang, que aconteceu há 15 bilhões de anos atrás, até surgir a vida há mais ou menos 5, 6 bilhões de anos atrás. Como Deus preparou tudo nesses bilhões de anos, para chegar aonde? Para chegar em você. Nós viemos do pó das estrelas, e essa evolução veio há 15 bilhões de anos, numa programação espetacular, onde Deus foi gerando, né,
as matérias, o oxigênio, o hélio, os minerais, até chegar na criatura humana. Quando chegou, não é? Talvez num primata perfeito, Deus então colocou uma alma humana. E aí então nós passamos a existir como a glória de Deus, o pináculo da criação. E aí Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele deu ao homem e à mulher, a Adão e Eva, uma missão extraordinária: gerar os próprios filhos. Deus precisou gerar pelas próprias mãos Adão e Eva, mas a partir daí ele disse: multiplicai-vos. Agora vocês mesmos vão dar a vida a esta criatura mais excelente que eu programei, que eu criei, que eu projetei, e que é a minha imagem e semelhança. Então Deus deu a nós, homens e mulheres, esse poder extraordinário de gerar a vida humana. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Um dia as estrelas vão se apagar, um dia os computadores não vão mais calcular, um dia os aviões não vão mais levantar voo, um dia os navios não vão mais singrar os oceanos, mas a vida humana nunca vai acabar. Você nunca vai acabar, teu filho nunca vai acabar, é eterno. Teve um começo, mas não vai ter mais fim. E Deus deu a nós esta honra, esta altíssima dignidade de nós sermos co-criadores com eles, ou seja, nós sermos auxiliares dele na geração da criatura mais importante da face da terra, a sua imagem e semelhança. Nenhum cientista pode gerar uma vida, pode dar uma alma a alguém. Não. O que eles fazem é partir já do óvulo, do espermatozoide que já existe, fazer fecundações, fazerem até clones, sei lá. Mas ninguém consegue, como Deus, partir do nada e fazer. Mas aquela pessoa mais analfabeta da face da terra, Deus deu a ela o poder de gerar a vida. Mais importante do que qualquer coisa que qualquer cientista possa fazer. Um bebê, um ser humano, mais importante do que qualquer máquina, qualquer equipamento que a tecnologia mais avançada e mais sofisticada possa fazer. Um bebê, um ser humano, porque ele tem alma, porque ele é imortal, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, porque um dia ele vai te chamar de papai e de mamãe, vai te abraçar. Nenhum computador um dia vai te abraçar. Vejam, gente, que grandeza nós, que maravilha esta obra de ser pai e de ser mãe, que coisa extraordinária. É por isso que Deus, nos únicos 10 mandamentos que Ele nos deixou, Ele colocou um que diz assim: honrar o pai e mãe. Porque Deus está dizendo para o filho: o pai e a mãe merecem honra, porque eu, Deus, coloquei honra no pai e na mãe. Honrai pai e mãe. E é uma palavra pesada, né? Honrar, encher de honra. Quando você vai honrar Nossa Senhora, por exemplo, o que você faz? Você leva uma coroa de ouros e põe na cabeça dela, né? Como nós vamos fazer com a Nossa Senhora Aparecida, né? Colocar de novo uma coroa de ouros na cabeça dela. Honra, porque nós honramos a mãe de Deus, porque ela é mãe de Deus, não é uma mulher qualquer, é a mãe de Deus. Levamos flores, cantamos, nós queremos honrá-la. Pois bem, Deus diz para os filhos: honrar pai e mãe, porque o pai e a mãe, diz o catecismo da Igreja Católica, são as pessoas mais importantes para o filho abaixo de Deus. Sabiam que o catecismo diz isso? Que abaixo de Deus, aqui na terra, quem merece a maior honra dos filhos são os pais. Está escrito no catecismo da igreja isso. Não estou inventando, não. Então, gente, Deus quis que a vida existisse a partir de nós mesmos na família. Deus quis que cada criança fosse
o fruto do amor do casal. E daí, gente, a importância da vida sexual do casal, porque é da vida sexual que nasce a criança. Eu gosto de dizer que o ato sexual do casal é a liturgia do amor conjugal. É onde o casal celebra o amor, celebra o perdão que um deu ao outro, celebra o carinho que um tem com o outro, celebram as lágrimas que eles derramaram juntos, celebram os suores que eles derramaram juntos, celebram, quem sabe, até o sangue que eles derramaram juntos, celebram no ato conjugal, onde um não dá mais presente ao outro, ou não diz mais palavra ao outro, mas um se dá ao outro, fisicamente, na totalidade do seu ser, na totalidade da sua alma, na totalidade do seu intelecto, na totalidade do seu corpo, um se dá ao outro. E ali acontece aquilo que Deus diz: sereis uma só carne. E desse momento extraordinário, nasce o filho, gera-se a vida, acontece um novo ser, encarna-se o amor do casal numa nova criatura. Já pensaram que coisa bonita? É por isso, gente, que o sexo só tem um lugar para ser vivido, é no casamento, não tem outro lugar, porque fora do casamento você não tem essas condições que deixam o sexo maravilhoso, entende? E daí vem a grande missão nossa de pais, de sermos educadores dessas crianças, porque não basta gerar, você gerou uma pérola, agora você tem que cuidar dessa pérola. E Deus coloca obrigações para os filhos e coloca obrigações para os pais. Para os filhos, honrar o pai e a mãe. Para os pais, educar os filhos com amor. Eu queria que vocês pegassem comigo a carta de São Paulo aos Efésios, onde São Paulo fala nisso com muita clareza e de maneira muito enxuta. Efésios capítulo 6. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, na página 1502. No capítulo 6, no primeiro versículo, São Paulo diz assim, aqui ele resume tudo que ele quer dizer para os pais e para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor. Segundo o Senhor quer dizer, segundo a vontade do Senhor. Porque isto é justo, isto é santo, isto é necessário. Olha que coisa bonita que São Paulo diz para os filhos. O primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa é este, é o quarto: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Ele está citando Deuteronômio 5,16. Veja, Deus promete para o bom filho, o filho que honra seu pai e sua mãe, Deus promete uma chuva de bênçãos. Eu vou mostrar isso a vocês daqui a pouco, para que você tenha vida longa, para que você seja feliz. Quem é que não quer isso? Ser feliz, ter vida longa. Então São Paulo diz, este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, de bênção, de felicidade. Honra teu pai e a tua mãe. E depois São Paulo fala para os pais, versículo 4, pais, não exaspereis vossos filhos. O que é isso? Exasperar é você irritar alguém. Pai, não irrita seu filho, não é assim que se educa um filho, irritando, batendo, xingando, não é assim. Veja, São Paulo, 2000 anos atrás, gente, naquela época que o mundo era muito mais bruto do que hoje, São Paulo já dizia, pais, não exaspereis os vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Você quer ter seu filho educado? Então educa na lei dos homens e educa na lei de Deus, pronto. Não dá para educar um filho sem Deus, não dá. E não dá para educar o filho também sem ele viver as leis dos homens. Dom Bosco dizia assim para os pais, né? Façam de seus filhos bons cristãos e honestos cidadãos. Pronto, Dom Bosco resumia nisso aí: façam de seus filhos bons cristãos, obedientes à lei de Deus, e honestos cidadãos.
Honesto cidadão honesto, que não é corrupto, que paga o imposto, que é obediente às leis. Honesto cidadão. Pronto, Dom Bosco resumia tudo nisso. Bons cristãos e honestos cidadãos. É a mesma coisa que São Paulo diz. Se a gente virar a Bíblia um pouquinho para frente, for na carta aos Colossenses, São Paulo também aos Colossenses, quando ele fala para os Colossenses, da vida de família, Colossenses 3, 20, ele vai repetir a mesma coisa. Colossenses 3, 20, ele diz assim: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, em tudo. Acho interessante esse advérbio que São Paulo põe aí: obedeceis em tudo vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Isto é lei de Deus. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Tem pai que deixa o filho desanimado, deixa o filho revoltado, deixa o filho humilhado. É aquele pai que bate, que ofende, que xinga na frente dos outros. O filho não é um cachorrinho não, pai. O filho é filho. Tem que educar, tem que chamar atenção, tem, mas com jeito, com delicadeza. Está certo? Não exaspereis, São Paulo diz, não irriteis os vossos filhos. Não é assim que a gente educa. No livro do Eclesiástico, eu queria que vocês pegassem comigo agora o livro do Eclesiástico. Tem 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 30, na página 866, na Bíblia Ave Maria. Tem 2 capítulos aí, o capítulo 3 e o capítulo 30, onde Deus fala para os pais e Deus fala para os filhos. Esse livro chamado Eclesiástico, ele tinha outro nome. O nome dele era Sirácidas, ou livro de Siraque. Por que recebeu o nome de Eclesiástico? Foi a igreja que deu esse nome a ele. Por quê? Porque é um livro que a igreja usava muito para fazer a catequese. Então ficou o livro da igreja, o livro da eclésia, o livro da eclésia, o eclesiástico. Entenderam? É um livro de sabedoria, é um livro que o Espírito Santo traz muita sabedoria para a gente. Então no capítulo 3, a gente tem aí Deus falando para os filhos. Nesse capítulo 3, eu não vou ter tempo de me demorar sobre ele, mas eu contei 8 bênçãos. Eu gostaria que vocês notassem isso. Que Deus promete para o bom filho, o filho que ama os seus pais, que obedece seus pais, que honra seus pais. Eu vou ler rápido, mas vocês vão entender. Ele diz assim, olha, começa ali no versículo 2, do capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, e segui-os, de tal modo que sejais salvos. Veja que coisa bonita, meu filho, ouça o conselho do seu pai, e siga, para que você seja salvo. Quanto filho está perdido, gente, na droga, no crime, na violência, atrás das grades, porque não obedeceu esse versículo da palavra de Deus aqui. Filhos, ouvi os conselhos de vosso pai, segui-os. Não é só ouvir, é obedecer, é colocar em prática, para que sejais salvos. Ah, jovem, você que me ouve, ah, jovem, você que me vê, se você quiser ser salvo, salvo das drogas, salvo da cadeia, salvo da violência, salvo da bebedeira, salvo de uma vida destruída, ouça o conselho do seu pai e da sua mãe, porque a voz do seu pai e da sua mãe é a voz de Deus para você, não tenha dúvida disso. Está aqui. Ouvi, meus filhos, o conselho dos vossos pais, segui-os, de modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Cuidadosamente, Deus fortaleceu a autoridade do pai e da mãe sobre o filho. A autoridade do pai e da mãe é uma autoridade divina, não é uma autoridade vazia, nem usurpada, é uma autoridade divina. Deus deu autoridade para os pais. Versículo 5, aí começam as bênçãos. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Que tesouro é esse? Bênção.
graças, acumula um tesouro o filho que obedece à sua mãe. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Olha outra bênção aí. Quem é que não gosta de achar alegria nos seus filhos? Não tem alegria maior para o coração de um pai do que você ver teu filho alegre, feliz. Você ver teu filho receber um diploma, você chora junto. Eu já chorei 4 vezes. De ver um receber o diploma de engenharia, outro receber um diploma de médico, outro receber um diploma de dentista, outro receber um diploma de engenharia. E esse ano eu vou chorar de novo, porque o outro vai receber o diploma de dentista de novo. Não tem alegria maior. E o livro do Eclesiastes está dizendo: quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Está aí, que bênção é esta? Será ouvido no dia da oração. Outra bênção. Quem que não quer de nós ser ouvido no dia da oração? Quando você põe seu joelho no chão, você saber que Deus vai ouvir a sua oração. Quem não quer isso? Aquele que honra seu pai gozará de vida longa. Quem não quer vida longa? Todos nós querendo vida longa. Está aí. Percebam, gente, rios de bênçãos que Deus promete ao bom filho. Quem lhe obedece será consolo para sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como se fossem a seus senhores. Honra teu pai por teus atos. Eu acho bonito esse versículo 9. Ele fala como é que a gente deve honrar o pai e a mãe. Não é só dando um presente para o pai no dia da mãe, dia do pai. Também isso, né? E o pai gosta, viu? Ó, a gente ganha camisa nova, ganha calçado novo, né? O pai gosta, isso é bonito também, mas não é só isso. Ele diz aqui, olha, honra teu pai por teus atos, pelo teu comportamento, tá certo? Depois, por tuas palavras. O que você anda dizendo para o teu pai, hein, para tua mãe? Será que você é um filho mal criado? Boca suja com o pai, com a mãe, por tuas palavras, tua paciência. Será que você tem paciência com seu pai e com a sua mãe? Ah, mas ele é chato demais. Mas aí é que tem valor. Ninguém precisa ser paciente com um pai gostoso, com um pai simpático, com um pai que me dá dinheiro. Ah, esse pai eu não preciso ser paciente com ele. Se Deus está pedindo paciência com o pai, é porque Deus sabe que tem pai chato mesmo, tem mãe chata. Um dia eu falei para um garoto: meu filho, ama a tua mãe. Ele veio reclamar da mãe para mim, pequenininho, garotinho, a mãe só queria que ele estudasse, só queria. Ama a tua mãe, é a única mãe que você tem. Ele diz: graças a Deus, se eu tivesse 2 dessas eu estava morto. Mas é garoto, né? É garoto, né? Garoto pode falar bobagem, né? Está aí o Eclesiastes diz para nós, né? Por tuas palavras, teus atos, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção. Olha, a bênção do pai é uma bênção de Deus, sabe? Olha, Deus está dizendo aqui, a fim de que ele te dê a sua bênção. Por quê? Porque a bênção do pai e da mãe é importante. Não é uma bênção vazia, apenas um costume social, ou uma tradição vazia das famílias antigas. Não, gente, a bênção do pai é algo sagrado, a bênção da mãe. Olha o que diz o versículo seguinte: a fim de que ele te dê sua bênção e que esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos, e a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Gente, isso aqui abala os céus. A bênção do pai, diz aqui o versículo 11, fortalece a casa dos seus filhos, e a maldição de uma mãe a destrói até os alicerces. Deus me livre uma mãe e um pai amaldiçoar seus filhos. Santo Agostinho conta uma história lá naquele livro que ele escreveu, A Cidade de Deus, que uma mãe que tinha 7 filhos em Cartago, no norte da África, amaldiçoou os 7 filhos. Santo Agostinho diz que esses 7 filhos sofreram barbaramente, a ponto de um deles um dia se ajoelhar desesperado diante de um túmulo de um mártir do Império Romano e invocar o sangue daquele mártir para cancelar nele aquela maldição. E Santo Agostinho disse que quando ele fez isso, ele teve assim como que um desmaio, e aí ele levantou livre daquela maldição.
Deus parece que aceitou o sangue daquele mártir e cortou aquela maldição. Santo Agostinho, doutor da igreja, conta essa história. Jesus proíbe de amaldiçoar alguém. Não amaldiçoeis, nem os inimigos, Jesus diz. Amai os vossos inimigos, não amaldiçoeis. Eu acho que quando a gente amaldiçoa alguém, é mais ou menos como entregar a pessoa para o diabo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos como dizer assim: diabo, toma conta dele. Eu não brinco com essas coisas, não. Quando Eclesiastes diz aqui: a bênção do pai fortalece a casa do seu filho, e o filho será feliz, e a sua casa será uma casa santa. Ele diz também que a maldição da mãe destrói até os alicerces. Não brinca com isso, não. E continua. E eu queria dizer isso antes. Ensine os seus filhos a pedirem a bênção. Ensine seus filhos assim, beijarem a mão. Deixa beijar. Não é porque você é um homem santo, ou porque você é um homem importante, porque você é pai. Só isso. Porque você é mãe. Eu tenho 5 filhos, já estão todos praticamente formados, com curso superior. A todos eu ensinei de pequenininho a tomar a nossa bênção e beijar a nossa mão. Hoje eles gostam de fazer isso. Primeira coisa que falam no telefone: bênção, pai. Beija no rosto, beija a mão. Eu gosto de contar isso. Um dia eu fui lá no hospital em Campinas, onde minha filha fazia residência médica, lá no hospital da PUC. Era de branco, eu cheguei, ela no meio dos amigos, todos de branco, estetoscópio no pescoço, cada um me beijou minha mão, pediu minha bênção na frente dos colegas médicos. E eu faço questão de dizer: Deus te abençoe. Gente, será que nossos filhos às vezes não se machucam, não se arrebentam, não pegam caminhos errados na vida porque falta a nossa bênção? A gente não diz eu te abençoo, nós dizemos Deus te abençoe. É uma bênção que vem de Deus. Deus deu a vida a eles, e Deus quer dar a bênção também a eles, através de você que é pai, que é mãe. 3 vezes por dia, eu tomava a bênção dos meus pais. Me lembro, logo que levantava: benção pai, benção mãe. Ia sair para a escola na hora do almoço: benção pai, benção mãe. Voltava da escola: benção pai, benção mãe. Ia dormir: benção pai, benção mãe. Eu acho que era mais de 3 vezes. E sempre escutava: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu acho que eu estou aqui pregando hoje na Canção Nova por causa dessa bênção. Foi tanta bênção que eu recebi dos meus pais, que eu acho que Deus acabou achando um lugarzinho para eu até contar isso para vocês aqui. Isso não é brincadeira, gente. É graça de Deus. Está aqui na palavra de Deus. A bênção do pai fortalece a casa do seu filho. Infelizmente nós perdemos esse santo costume. Vamos resgatá-lo. Se você ainda tem mãe, mesmo que seja velhinha, se você ainda tem pai, eu já não tenho mais, vai lá. Se você não está acostumado a beijar aquela mãozinha santa, aquela mãozinha enrugada, vai lá quando você voltar, beija aquela mãe, beija aquela mão e diga: bênção pai, bênção mãe. Abençoa, pai, meu trabalho que não está dando certo. Abençoa para mim porque eu estou desempregado, pai. Abençoa meu filho que está doente. Abençoa que eu estou com essa enfermidade. E deixe ele dizer para você: Deus te abençoe, meu filho. E Deus vai abençoar mesmo. Quando ele sair para a viagem, faça uma cruzinha na testa dele e diga: Deus te abençoe. Vá com Deus. Pode ter certeza que Deus vai colocar um anjo ali do lado do teu filho nessa viagem. Gente, a nossa fé é feita de coisas simples. Não precisa ser doutor, não precisa ser professor, qualquer um pode fazer isso. E continua Eclesiastes dizendo, versículo 14: meu filho, ajuda a velhice do teu pai, ajuda a velhice do teu pai, não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, ser indulgente, ser paciente. Quer dizer, se o seu pai já está ficando gagá, esclerosado, né? Seja paciente, seja indulgente. Se o seu espírito desfalecer,
Não o desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. Ora, Deus não esquece um copo d'água dado por amor. Jesus disse, Deus agora vai esquecer a caridade do filho para com o pai. Deus não esquece nunca. E agora vem a partir do versículo 16, mais 3 bênçãos. Diz assim, por teres suportado os defeitos de tua mãe e também do teu pai, ser-te-á dada uma recompensa. E aí vem 3 bênçãos. Porque você é paciente com teu pai e com a tua mãe. Deus vai te dar 3 bênçãos. Quais são? Primeiro, tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Teus pecados dissolver-se-ão como o gelo debaixo do sol forte. Gente, notaram quantas bênçãos, quantas bênçãos, quantas bênçãos. Eu nunca vi tanta promessa de bênção na Bíblia num capítulo só. E é para o bom filho. Se você tiver paciência com os defeitos, se você suportar, a palavra é forte, se você suportar o defeito do teu pai e da tua mãe, ser-te-á dado uma recompensa, tua casa será próspera na justiça. Quando você se casar, tiver tua casa, tiver teus filhos, vai ser uma casa santa. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Quando você estiver aflito, desempregado, frustrado, deprimido, na fossa, alguém vai te levantar, um anjo de Deus vai te socorrer. Promessa de Deus, gente. Teus pecados dissolver-se-ão como se fosse o gelo debaixo do sol forte. Quem não quer isso? Quem não quer ver a misericórdia de Deus derreter os nossos pecados, gente? Pois Deus promete tudo isso e mais para o bom filho. Por quê? Porque o pai e a mãe são importantíssimos para Deus. E por que o pai e a mãe são importantíssimos para Deus? Porque são representantes de Deus na vida do filho na terra. Porque receberam de Deus a missão de gerar e de educar os filhos. Então, Deus olha para o pai e para a mãe com muito carinho. Vamos agora para o capítulo 30. O capítulo 30, nele Deus fala para os pais. Falou para os filhos, agora Deus vai falar para os pais. Veja que o título do capítulo é esse: educação dos filhos. Como educar os filhos? O Espírito Santo começa dizendo: aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Gente, o castigo é bom? É ótimo. Não é o castigo físico, não, mas o castiguinho na hora certa é espetacular. Quantas vezes minha mãe me botou de castigo, graças a Deus. Falava palavrão, brigava com os irmãos, batia no menor, vai lá para o quarto, meia hora trancado no quarto de castigo, para aprender a não ser mal criado, para aprender a não ser respondão, para aprender a não falar palavrão. Eu ficava desesperado naquele quarto. Eu tenho 8 irmãos homens, e a nossa casa era uma casa de quintal grande. Eu olhava pela janela do quarto assim, eu via meus irmãos lá fora brincando, jogando bolinha de gude, soltando pipa, eu trancado ali. Eu dizia: por favor, me bate e me solta. Eu queria levar uma surra, mas poder ir embora para o quintal. Mas não batia não. Não, vai curtir aí a sua malcriação durante meia hora, para nunca mais você fazer isso. Gente, o castigo na hora certa é excelente. O castigo corretivo, não é o castigo maldoso. Nenhum pai pode castigar o filho quando está com raiva, quando está nervoso, aí não. Mas aquele castigo clássico: vai para o quarto, meia hora, fica lá, é excelente. Não vai ligar a televisão hoje, para deixar de ser mal criado. Não vai na festinha de aniversário que você quer ir, não vai. Não vai passear hoje de bicicleta, não. Não vai para o jogo de futebol hoje, não vai, porque você é mal criado. Você vai curtir essa dor aqui em casa hoje, para você nunca mais fazer isso. Entenderam? É por isso que o Espírito Santo começa a dizer para nós no primeiro versículo para os pais: aquele que ama seu filho, castiga-o.
com frequência, sempre que necessário. Não precisa bater, não precisa xingar, não precisa humilhar, de jeito nenhum. Ninguém pode humilhar o filho. Versículo 2: aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele. E aí vai, eu não vou ler todo esse capítulo aqui, porque não dá tempo. O versículo 8 diz assim, versículo 7 diz assim: aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes curar as feridas. Não pode deixar o filho mimadinho, você faz tudo que ele quer, dá tudo que ele quer, aí você estraga seu filho. Não, de jeito nenhum. Olha, como eu não vou ter tempo de falar tudo para vocês, que eu gostaria de falar, eu quero dizer que nesse livro, Família, Santuário da Vida, toda a segunda parte desse livro é sobre a educação dos filhos. E aqui eu coloco uma porção de coisas interessantes, os conselhos de Dom Bosco, para você educar o filho. Um estudo que um conjunto de psicólogos americanos fizeram, como educar os filhos. Coloco aqui uma coisa muito interessante que a polícia americana de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, escreveu: como é que se forma um delinquente. Então, é a segunda metade desse livro. Não vai dar tempo de eu falar disso para vocês, então eu deixo aqui indicado. A primeira parte dele é sobre a vida conjugal e a segunda parte é a educação dos filhos. E eu queria lembrar isso que o Eclesiástico diz aqui no versículo 8. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Olha o que diz o Eclesiástico aqui. Um cavalo indômito torna-se intratável. O que é um cavalo indômito? É um cavalo que não foi adestrado, um cavalo que não foi amansado, como se diz, né? Ninguém consegue montar num cavalo desse, torna-se intratável. O Eclesiástico compara a ele uma criança sem educação, né? A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Por que tem criança aí com 12, 13, 14 anos de idade assaltando nas ruas? E matando e roubando, e a FEBEM está cheio dessas crianças. Por quê? Porque foram abandonadas a si mesmas, sem educação, sem pai, sem mãe, sem família. Não há como negar isso. Não é porque é pobre, é porque não teve um pai e uma mãe. Se tivesse um pai e uma mãe, mesmo que pobres, mas honrados, eles não estariam roubando e matando e assassinando ninguém, não. A criança abandonada a si mesma, diz o Eclesiástico, é como um cavalo indômito. Ninguém consegue montar num cavalo indômito, um cavalo que não foi adestrado. Adula teu filho e ele te causará medo. O que é adula teu filho? Acha graça nas coisas erradas que ele faz. Ele conta piada suja, você morre de rir. Ele fala palavrão, você acha graça. Adula teu filho e ele depois vai te causar medo do futuro dele. Eu quero ler para vocês pelo menos o que fala a polícia do Texas dos Estados Unidos. A polícia é acostumada a mexer com marginais, bandidos. E a polícia do Texas escreveu isso daqui. Como se faz um marginal? Como é que você conduz um jovem para a delinquência? Eles falam: primeiro, comece na infância a dar a seus filhos tudo o que ele quiser. Dá tudo para ele, dinheiro, dá tudo, a roupa que ele quiser. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Você acostumou ele como um reizinho, ele acha que o mundo é dele. Aí, depois que ele cresce, você vai lá fora e vê que o mundo não é dele, ele briga com todo mundo, né? Briga com a professora, briga com a polícia, briga com o padre, briga com a igreja. Sabe qual é o último que ele briga? Ele briga com Deus. 2, quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Gente, a polícia do Texas, dos Estados Unidos, da cidade de Houston, dizendo isso. Não é um padre, não é um psicólogo, não é um médico, não é um professor, é a polícia dizendo para nós: como é que você faz um bandido, um delinquente? Quando ele conta piadinha suja, nome feio, acha graça. 3,
Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Não fala de Deus para ele, não. Espere ele chegar nos 21 anos e decida por si mesmo, diz a polícia. Veja, a polícia dizendo que nós temos que falar de Deus para os filhos. Quer formar um bandido? Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo. Será que você espera seu filho fazer 21 anos para perguntar para ele se ele quer ser vacinado? Você espera teu filho fazer 21 anos para perguntar para ele se ele quer ir para a escola? Ô pai imbecil que vai esperar o filho fazer 21 anos para que ele escolha se quer Deus na vida dele ou não. Você não leva teu filho para ser vacinado com 3, 4 meses de idade? Por que você vai esperar 21 anos para o teu filho aprender que Deus existe? E que foi Deus que o criou? E que para ele ser feliz ele tem que obedecer às leis de Deus? Oh pais, cabeças duras! Oh mães vazios de Deus, vazios de fé, que estão deixando essas crianças, esses jovens pelo mundo sem saber quem é Deus. A polícia do Texas, de Houston, está dizendo aqui para nós: quer que o teu filho vire um bandido? Então não fala de Deus para ele. É preciso que a polícia diga para nós, porque não basta que os padres disseram, não basta que os catequistas disseram, não basta o que a igreja diz. Tem que vir aqueles que prenderam os marginais, que os enfrentaram sob fogo de revólver, para dizer para nós que nós temos que educar os nossos filhos em Deus. Até quando? Eu pergunto em nome de Deus, até quando, pais, nós vamos permanecer nessa burrice de não falar de Deus para os nossos filhos, quando a própria ciência moderna prova que Deus existe? 4, apanhe tudo que ele deixar jogado, livros, sapatos, roupa, faça tudo para ele, para que ele aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Deixa ele ser bagunçado à vontade, bagunça a casa, bagunça tudo, e você vai que nem uma mãezinha escrava atrás, pegando tudo e colocando no lugar 500 vezes. 5, discuta com frequência na presença deles, assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Discuta, briga, xinga na frente dele, o pai e a mãe, briga bastante, teu filho vai ficar desesperado. 6, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Quer estragar seu filho? Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. 7, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida, conforto, e diga assim: negar pode acarretar frustrações ao meu filho. Vai nessa. 8, tome partido dele contra os vizinhos, os professores, os policiais, e diga assim: todos têm vontade, todos têm má vontade com meu filhinho. Aí você briga com o professor, com o policial, porque seu filho sempre tem razão, é um bandidinho, só você que não vê. 9, quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa: nunca consegui dominá-lo. É claro, quando ele era pequenininho você não dominou, agora você não domina mais. 10, prepare-se para uma vida de desgosto. É a polícia da cidade de Houston, do Texas, que compôs isso daqui há muitos anos atrás. Gente, em nome de Deus, nós não podemos perder os nossos filhos. Em nome de Deus, nós temos que educar os nossos filhos com todo o carinho, com todo o amor, com todo o tempo, com toda a dedicação. É mais importante você educar seu filho do que você comprar uma casa a mais ou comprar um carro novo. Não tem comparação. E como é que se educa um filho, gente? Eu aprendi um pouco, porque sou pai de 5 filhos, e aprendi também porque estudei um pouco. A coisa mais importante hoje para educar os filhos, sabe o que é, gente? É você conquistar o teu filho. Teu filho tem que sentir orgulho de você. Teu filho tem que bater no peito dele e dizer: é o meu pai, é a minha mãe. Ele não vai dizer isso para você, mas ele vai sentir lá no coração. Como é que se conquista o filho? Não é dando coisas para o filho, não é.
A gente não conquista o filho com aquilo que a gente dá para o filho, a gente conquista o filho com aquilo que a gente é para o filho. Notem, não é aquilo que você dá para o filho, é aquilo que você é para o teu filho. Ele vai dizer: meu pai é um homem honrado, meu pai é um homem que, se for preciso deixar de comprar um sapato para ele, para comprar para mim, ele compra para mim. Meu pai é um homem bom. Meu pai é um homem que, se for preciso, ele faz serão e faz horas extras para pagar a minha escola. Meu pai é um herói. Meu pai é alguém. O filho tem que dizer isso para ele mesmo: meu pai é alguém. Não é meu pai me dá, me dá, me dá e me dá. Eu estou cansado de ver pai que dá, dá e dá e só recebe dos filhos ingratidão. Mas aquele pai que é para o filho, é para o filho. Gasta seu tempo com o filho, está junto com o filho, chora com o filho, caminha com o filho. Esse é o pai que Deus quer, gente, e o mundo hoje precisa. Vou contar uma historinha para vocês da minha vida, real. A minha vida eu conheço, posso falar dela. Desculpe eu falar da minha vida, mas é uma história que eu gosto muito de contar. Eu tenho um filho hoje, que tem 24 anos, que é engenheiro da Embraer, o Lucas. Mas o Lucas, quando entrou na faculdade aqui em Itajubá, na Universidade de Itajubá, na Unifei, quando ele estava no primeiro ano da Unifei, houve uma greve de 4 meses na universidade, e quando as aulas voltaram, vocês sabem, os professores derramam matéria abundantemente, porque tudo atrasado, né? Quando chegou no mês de novembro, ele me ligou um dia: pai, estou apavorado. Eu digo: por quê, Lucas? Porque eu vou ter uma prova de física, e eu tenho que tirar 9,5 nessa prova de física, pai. É a última prova do ano, senão eu vou para exame. E se eu for para exame, eu estou com medo, porque no exame a matéria toda, eu acho que no exame eu não passo. Eu falei: Lucas, e você liga para mim resolver o problema? Você quer por acaso que eu vá aí na universidade pedir nota para os seus professores? Porque eu fui professor lá da Unifei. Eu estava brincando. Eles: não, pai, é que o senhor é professor de física, pai. O que eu queria, era uma sexta-feira, que nós passássemos aí o final de semana estudando, porque a prova vai ser na segunda. Eu digo: isso eu posso fazer. E você está com sorte, porque nesse final de semana eu não tenho encontro em lugar nenhum, coisa rara. Eu vou ficar em casa. Venha para cá, traga seus livros. Eu sou professor de física mesmo. E nós passamos o final de semana inteirinho estudando física. Me lembro até o assunto, dinâmica da rotação. Trouxe 3, 4 livros, Sears, Halliday, Zemansky, não sei o quê, e nós devoramos aqueles livros todos, fizemos todos os exercícios que eram possíveis fazer. Quando chegou no domingo, à noite, eu digo: agora você vai, meu filho. E você só não vai tirar 10 nessa prova se você bobear, porque você sabe tudo. Na hora da prova, invoca teu anjo da guarda, invoca o Espírito Santo, todos os anjos e santos do céu. Você já fez o que era natural, agora você vai fazer o sobrenatural, as duas coisas, e você há de tirar essa nota nessa prova. E ele foi. Segunda-feira à noite me ligou: pai, tirei 9,6 na prova, pai. 9,6 na prova. O telefone até tremia do outro lado. Oh, gente, que alegria eu senti. Eu falei para ele: Lucas, essa nota é minha também, viu, meu? Essa nota é minha também. Um pedacinho desse diploma aí vai ser meu. Vocês não sabem como eu gosto de um final de semana livre. Quantos e-mails eu tenho para responder, quantos livros eu tenho para ler, tem uma pilha de livros para ler, me esperando. Quantos livros eu tenho para escrever. Então o final de semana livre para mim é uma coisa importante. Naquele final de semana eu não fiz nada, nada. Eu não gastei R$1 com aquele menino, mas eu gastei pelo menos umas 40 horas. Vocês estão vendo? Não é dando coisas para o seu filho que você conquista o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. Um dia eu estava andando aqui em São José dos Campos,
E eu vi escrito atrás, numa Kombi assim: conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Isso já tem uns 15 anos, meus filhos eram ainda adolescentes. Eu li aquela frase, me deu até um frio na coluna. Eu digo, o quê? Conquista o teu filho antes que o traficante o faça? Sabe, aquilo gravou na minha mente assim como se fosse a fogo. E eu digo, já sei, então a luta é entre eu e o traficante, disputando meu filho. Está certo, então eu vou conquistar meu filho, eu vou ficar na frente. Eu tenho certeza que o Lucas eu não perco para traficante nenhum mais não. Porque eu duvido que o traficante fique 40 horas com ele, estudando física com ele. Eu fiquei. Eu fiquei. Tem certeza. Esse o traficante não leva não, pode ter certeza. Esse o mundo não leva embora não. Não leva, porque o dia que eu falar alguma coisa para ele, eu sei que ele vai me ouvir, porque ele me respeita, porque ele diz dentro dele lá, meu pai me ama. Ele diz dentro dele, não diz? Meu pai me ama. Gente, é isso que hoje precisa, conquistar o filho. Na hora que o filho precisa de você, você tem que estar junto. Tem que chamar a atenção do filho, tem que chamar, tem que corrigir, mas tem que chamar a atenção do filho com jeito, gente. Não pode chegar esculhambando o filho na frente dos irmãos, na frente às vezes da namorada, na frente você, seu cachorro, sem vergonha, seu burro. Às vezes na frente da namorada, gente, o filho fica com ódio de você, o filho fica, sabe, revoltado. Ele quer te matar naquela hora, se ele pudesse. Como é que você vai conquistar um filho desse jeito, homem? Não, peraí. Meu filho, vem cá, vamos conversar. Vem cá no quarto comigo. Leva ele lá para o quarto. Fecha a porta do quarto. Você e ele, não deixe nem a mãe entrar, não deixe nem o irmão entrar, ou não deixe nem o pai entrar. Dê a ele privacidade. Vocês não sabem que quando se um padre revelar um pecado nosso, ele é expulso da igreja, ele é excomungado. A igreja nos dá essa privacidade, mas nós não damos essa privacidade aos nossos filhos. Não, então, olha, chama a atenção do filho, mas com jeito, com carinho. Tem que castigar, castigue, mas com categoria, sem violência, sem baixaria, sem gritaria, sem humilhação. Não perca teu filho, não perca teu filho, pelo amor de Deus. Traga teu filho para perto de você. Nada desse negócio, não, aqui em casa não, trazer amigo para casa não, esse negócio de fazer bagunça aqui em casa não, vão embora. Para com isso, pelo amor de Deus, faça o contrário, traga teu filho para perto de você, traga os amigos dos teus filhos perto de você. Você quer ser amigo do seu filho? Então você tem que ser amigo do seu filho. Quer trazer tua filha? Então você tem que ser amiga da tua filha. Porque ela ama a amiga dela, e se você não gosta da amiga dela, ela não vai gostar de você. Ah, mas essa menina não presta para minha filha. Melhor ainda, chega junto, e aí você vai poder dizer, minha filha, aquela amiguinha não serve para você, porque eu vi, porque eu ouvi o que ela está dizendo. É diferente, vocês entendem? Senta junto com eles, vai nas festas juntos, vai junto, acompanha, para você sentir com quem seu filho está andando, com quem sua filha está andando. E não separe seus filhos de você por nada. Vai passear, vai, leva os filhos junto. Leva os filhos juntos. O filho tem direito de se divertir junto com os pais. Gente, em nome de Deus, eu repito, não podemos perder os nossos filhos. Chega já dos filhos que estão atrás das grades. Chega já dos filhos que estão atrás das febens da vida. Nós temos que ganhar os nossos filhos, conquistar os nossos filhos, e nós temos até que perdoar os nossos filhos, e temos às vezes até que pedir perdão para os nossos filhos. Eu vou terminar mais um minuto só, dizendo a vocês que um dia eu tive que pedir perdão para um filho meu, e foi uma grande lição que Deus me deu. Esse menino já estava no 5º ano da engenharia,
E um dia ele queria viajar para um congresso, tal, eu não tinha dinheiro, e na hora do almoço nós nos desentendemos na mesa, e eu nervoso disse umas bobagens para ele, e ele, como é um filho muito bom, para não fazer malcriação para mim, ele simplesmente deixou o prato na mesa e saiu da mesa quietinho, foi embora para o quarto, perdeu a fome e não comeu. Naquela hora meu coração sangrou, e eu digo: que pai esse que você é? Mas aí eu prometi para mim, eu vou pedir perdão a ele. Quando foi à noite, ele voltou da faculdade, estava na cozinha fazendo um lanche, eu entrei, fechei a porta da cozinha, cheguei perto dele e digo: meu filho, eu quero te pedir perdão. Abracei, passei a mão no ombro dele, e sabe qual foi a resposta dele para mim? Foram 2 lágrimas. Meu pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o senhor desceu do pedestal. Um abraço e 2 palavras: muito obrigado. Hoje é um filho querido, um filho amigo, gerente da Dupont. E se aquele muro não caísse naquela hora, gente? Se aquele muro da separação não caísse naquela hora, talvez nós fôssemos hoje distantes um do outro. É preciso até saber pedir perdão para o filho quando a gente erra. Se você já foi violento com teu filho, com tua filha, se você já humilhou teu filho, não tenha medo de pedir perdão a eles, não. Faz bem para ele, faz bem para você. A gente cresce, o amor de nós todos nos levanta. Amém. Que Deus abençoe vocês todos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!